Bom dia, queridos irmãos. Os irmãos estão chegando, acessando o nosso culto nesta manhã de domingo, dia 13 de setembro, lição 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre, revista Palavra e Vida. Quem for chegando já vai dando um bom dia, para os irmãos verem quem estão conectados, quem são os irmãos. Nossa lição 11 fala sobre presença suficiente. Não sei quantos dos irmãos fizeram a lição dessa semana, as leituras. Os que fizeram estarão mais antenados, os que estudaram a lição também estarão mais antenados dentro daquilo que nós vamos falar nesta manhã, de forma bem direta. Aqueles que estiveram no culto agora pela manhã, estiveram conosco ali, que você tenha sido abençoado pela palavra. Aos que não estiveram, que Deus receba o seu culto nesta noite, mas que bom ter você aqui nesse momento de Escola Bíblica Dominical. Quero orar com você para nós darmos início à nossa lição em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, Senhor, nesta manhã, a iluminação da Tua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós e nos fale de maneira clara, Senhor, sobre essa presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, a presença do Seu Filho, a presença do Senhor, Deus Pai, sobre as nossas vidas, tornando suficiente todas as coisas. Que em nome de Jesus haja paz no nosso coração e que desfrutemos dessa presença que é a Tua promessa sobre as nossas vidas. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que eu convido você a abrir é o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5, é a base da nossa lição, dessa lição 11. Hebreus 13, verso 5. Nós estaremos sobre ele nessa lição inteira. O texto diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. É muito comum nós associarmos esse texto a ter recursos, a ter muito. Muitas pessoas pegam esse texto e transformam ele em muitas coisas, né? Mas esse texto fala exatamente sobre a presença de Jesus, sobre a presença de Deus, sobre a presença do Espírito Santo, sobre as nossas vidas, analisando, avaliando tudo o que precisamos, né? Nos dando todos os recursos que precisamos para não nos desamparar, para não deixar faltar nada, sempre nos conduzindo a estarmos contentes com o que nós temos, porque é o que o Senhor tem provido sobre a nossa casa, sobre a tua família. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para você nesta manhã, para você começar a se situar dentro da nossa lição. Como você tem lidado com os recursos que Deus tem te dado? Com o seu salário, com o seu carro, com a sua casa, com o seu tempo? Como você tem administrado o que Deus tem te concedido? Você é dizimista fiel? Muitas pessoas têm a vida consagrada, mas não têm um bolso convertido, né? Não consegue ofertar, não consegue dizimar. Muitas pessoas Deus abençoa com um veículo e você tem utilizado muito bem para você esse recurso. Às vezes você passa por um irmão na rua, uma irmã na rua, você não oferece uma carona, você não abençoa a vida de ninguém, né? Você tem sido abençoado, mas você não tem aquela disposição, aquela predisposição para abençoar a vida de alguém com um carro que Deus te concedeu. Como você tem lidado com os recursos que Deus tem te dado, ou com aquilo que Deus tem te dado, você não tem ficado suficiente e tem blasfemado com o Espírito Santo, como se o Espírito Santo não tivesse olhando ou percebendo as suas necessidades, né, ignorando às vezes a presença do Espírito Santo. Você fala algumas coisas como se Deus não estivesse cuidando da sua casa. Até que ponto
nós estamos de fato confiando que o Senhor ele pode suprir todas as coisas sobre as nossas vidas? Até que ponto você tem entendido, tem tido confiança nessa provisão de Deus? Ao mesmo tempo, nessa presença suficiente de Jesus, você nesse período de pandemia talvez tenha sentido falta do templo, né? Daquela presença física ali, de um espaço físico. Como tem sido isso com você? Como você tem administrado isso nesse período de pandemia? Isso foi quebrado em você e você tem notado essa presença de Jesus em outros ambientes, ou você tem ainda sentido essa necessidade da presença exatamente ali no templo? Você ainda tem essa concepção? Então, dentro dessas necessidades, a gente às vezes consegue conviver com uma inquietude muito grande no nosso coração, e essa inquietude às vezes leva a nossa paz, leva a nossa tranquilidade. Às vezes nós estamos tão murmurando tanto, estamos tão preocupados, estamos questionando tantas questões diante dessas necessidades que nós temos na nossa casa, na nossa família, que a gente deixa de desfrutar dessa presença, dessa paz de Deus que excede todo entendimento. Às vezes nós estamos pautando a nossa relação com Deus, o desfrutar desse cuidado de Deus no entendimento apenas, e temos deixado de desfrutar dessa paz que nos toma, dessa paz da presença, dessa paz da salvação, dessa paz das promessas de Deus. E essa paz que vem de Deus, que lugar ela tem ocupado? Que lugar essa paz que vem de Deus tem ocupado no seu dia a dia? Quando vem a aflição, quando vem a preocupação, você tem deixado essa paz de Deus te dominar ou não? E que lugar ela ocupa na sua vida? Como você conduz essa paz que vem de Deus para a aflição, a preocupação com os seus entes aí, com os seus familiares, com aqueles que estão dentro do seu lar? Essa nossa lição, ela vai nos dizer que a paz de Jesus ela é suficiente, porque junto a essa paz é promovida pela sua presença. E eu tenho certeza que a presença de Jesus no Novo Testamento, ela produziu essa paz naqueles que estavam à sua volta. Você se lembra do texto em que Jesus acalma a tempestade? Que Jesus está no barco? Então, a gente percebe no Novo Testamento que todas as vezes que Jesus estava presente, quando havia a presença de Jesus, mesmo que houvesse ali um momento de desequilíbrio, um momento de dificuldade, Jesus sempre vinha ali com a sua presença, e a sua presença gerava tranquilidade. Lembra do casamento em Caná da Galileia, aquelas bodas de Caná, que o momento poderia ser um momento turbulento, e Jesus, com a sua presença física, acalmou aquelas pessoas porque realizou um milagre. E a gente poderia ficar citando vários outros textos aqui em que a presença suficiente de Jesus levou paz. E a gente percebe que também no Antigo Testamento, essa presença de Deus, ela estava sempre ligada, ela sempre estava condicionada a uma promessa. E a nossa lição também vai falar sobre isso, a promessa sobre a vida de Josué, a promessa sobre a vida dos profetas, que em meio ao caos, em meio às tempestades, Jesus sempre vinha, o próprio Deus vinha e acalmava e promovia paz no coração dos seus filhos. Quando eles paravam de murmurar, o povo de Deus desfrutava sobre isso, e os hebreus desfrutaram sobre isso diante das suas peregrinações, diante dos seus cativeiros. Quando eram levados presos, Jesus sempre vinha, o próprio Deus vinha ao seu encontro com a sua presença e acalmava aquele povo, e o povo entrava em ordem, e quando eles começavam a obedecer e viverem sobre as promessas do próprio Deus, as coisas começavam a acontecer. A gente vai perceber então que na verdade, na nossa experiência ministerial, na nossa experiência de caminhada ao lado de Deus, a presença dele é uma promessa. A promessa de Deus, a promessa de Jesus, a promessa do Espírito Santo é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século.
Então, se existe a presença de Jesus no Antigo Testamento, se existe a presença de Jesus no Novo Testamento, e aquela presença era suficiente para promover paz, essa presença, ela é verdadeira também na sua casa. Porque a promessa de Jesus que ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido, se nessa manhã você ainda não percebeu que Jesus é essa presença suficiente, que você, ao findar essa lição, você sai daqui com essa certeza em nome de Jesus. Então, eu sei que a gente já orou, mas nessa introdução que a gente tentou dar aqui, eu tenho certeza que você já percebeu a ênfase da nossa lição. A presença de Jesus, essa presença suficiente, ela promove paz no nosso coração, ela supre todas as nossas necessidades. Mas eu preciso sentir essa presença. Os discípulos, quando estavam no barco e a tempestade veio, eles sabiam que Jesus estava ali, por saberem que Jesus estava ali, eles recorreram a Jesus. Recorrendo a Jesus, Jesus acalmou a tempestade. Quando Jesus veio sobre as águas naquele momento, e Pedro começa a afundar, a presença de Jesus resgata e traz à tona Pedro, promovendo paz naquele ambiente que poderia ser um ambiente de morte. Pedro poderia ter afundado ali e ter morrido. Quando Jesus chega no sepultamento de Lázaro, a presença dele promove paz nas pessoas que estavam à sua volta. E Jesus dá uma palavra e Lázaro volta a viver. E aquele momento de luto, aquele momento de tempestade se torna um momento de paz. Então, que nesta manhã, em nome de Jesus, você abra o seu coração para o próprio Deus e peça que você sinta essa presença suficiente, e essa presença promova paz no seu coração. Então, eu quero agora orar com você em nome de Jesus sobre isso. Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, que se existe alguém nesta manhã aqui conosco nesta lição e não tem sentido a sua presença, Pai, que essa presença ela seja agora real na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo do Senhor, esse Deus que habita em nós, que é a promessa sua também, Senhor, que não nos deixaria órfão, que nos enviaria o outro Consolador, que esse outro Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vem e está sobre nós, aquele que convive conosco, Pai, que ele promova a paz no nosso coração. Que essa presença seja suficiente para sanar todas as nossas necessidades. Vá de encontro agora a cada coração, Senhor, que precisa ser transbordado pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos aprender nessa lição que a presença ela é suficiente. Os recursos, não. O próprio texto vai dizer para a gente, esse texto de Hebreus 13:5, vai dizer: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Muitas pessoas confundem essa presença suficiente que promove paz e não nos deixa faltar nada, com que essa presença, confundem achando que essa presença vai nos dar riquezas, vai nos dar excesso de recursos. A gente vai perceber que até nas ações de Jesus, quando Jesus sacia a fome do povo, naquela multiplicação de pães e peixes, Jesus não faz para com que aquelas pessoas elas se transbordassem e tivessem riquezas e prosperidades. Jesus faz para que elas saciassem todas as suas necessidades físicas naquele momento, e a sobra que seria desperdiçada Jesus cata, Jesus colhe, porque saberia que aquilo ali seria de bom proveito para a vida de outras famílias e pessoas. Nós confundimos essa saciez com o acúmulo. Muitas pessoas às vezes se frustram na fé, achando que a presença de Jesus vai dar acúmulo nas suas vidas, que Jesus vai gerar riquezas, principalmente financeiras, na nossa vida. Esse versículo 5, ele vai te ensinar, ele vai nos ensinar que ao invés de confiar nas coisas materiais, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, já que estamos com a nossa vida consagrada ao Senhor, vem do Senhor. Esse cristão fiel, ele depende do Senhor. Nós dispensamos o acúmulo das riquezas dessa terra. Nós queremos aquilo que é eterno.
Não é proibido, não é pecado ter riquezas, né? Se você trabalhar, se você foi um bom investidor, se você é um bom administrador e você conseguir ter recursos onde você vai ter dignidade, onde você vai fazer isso com transparência, onde você não vai estar tirando de ninguém, Deus te abençoa, né? E você com certeza vai abençoar a obra, porque é um servo, uma serva de Jesus. Você vai olhar a necessidade do outro e com o recurso em acúmulo que você tem, né? Com a riqueza que Deus te permitiu ter, com a sua administração, com o que a sua família de repente prosperou até aqui, você tem um olhar apurado, um olhar de servo, um olhar de crente, e você vai abençoar o reino. Você vai aproveitar a campanha de missões que nós estamos vivendo, você vai abençoar a campanha de missões. Você vai olhar para o seu irmão que está sentado próximo a você dentro da igreja, no seu banco, você vai saber que ele está passando por uma necessidade, você vai ter prazer em abençoar. Você vai ver a causa do outro, do necessidade do próximo, você vai amar também com os seus recursos. Mas as promessas de Jesus não estão voltadas para esse acúmulo de riqueza. O texto vai usar uma frase muito interessante. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois tem a sua utilidade. Você não pode, querido, deixar a riqueza desse mundo te dominar. Existem pessoas que não estão satisfeitas com essa presença de Jesus na sua vida. Querem mais, mas esse mais está condicionado ao acúmulo de dinheiro. E vivem para acumular recursos. O recurso, o dinheiro, ele precisa ser nosso servo. Ele precisa estar à disposição para aquilo que precisamos. Para o recurso da nossa casa, para o sustento da obra missionária, para o recurso que eu vou ajudar o meu irmão, o meu vizinho. Ele precisa ser seu servo. A riqueza não deve ser patrão das nossas decisões mais importantes. Essa presença de Jesus, a presença de Deus, ela é suficiente, mas esses recursos que temos não são. Muitas pessoas perderam tudo agora nesse momento de pandemia e estão encontrando refúgio para suas almas em Jesus Cristo. Eu conheço muitas pessoas, querido, pode acreditar nisso, que têm muito dinheiro, mas não conseguem dormir. Estão numa tensão constante, não conseguem ter paz na sua vida. E eu conheço muitas pessoas que têm pouquíssimos recursos financeiros, mas vivem com uma qualidade de vida incrível. Vivem com uma paz incrível. Você conhece pessoas assim? Talvez seja você, essa pessoa, que tem pouco recurso nesse momento, mas está em paz. Porque essa paz que vem do Senhor é uma paz suficiente. A presença do Senhor, ela completa todas as suas necessidades. Às vezes nós estamos sem um emprego, mas Deus tem saciado a nossa necessidade. Deus tem trabalhado naquilo que temos. Nós temos nos contentado com o que temos. É o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Nós não estamos buscando a avareza, mas nós temos nos contentado, né? E a palavra, a promessa desse texto é: nunca te deixarei, nem vou te desamparar, nem te desampararei. Então, nesse momento que você está vivendo, talvez nesse período de pandemia agora, você tenha perdido algum recurso da sua vida, ou você tenha perdido tempo, você tenha perdido algo. Deus tem saciado você, mas você precisa perceber isso. E isso precisa promover paz no seu coração. A presença é suficiente, os recursos não. É o que nós aprendemos no primeiro ponto da nossa lição. Segundo ponto vai nos ensinar que a presença ela é suficiente. O templo não. O templo não é. Essa carta aos Hebreus, ela foi destinada para uma comunidade, né? A nossa lição vai nos ensinar que essa comunidade ela estava vivendo numa realidade muito complicada para uma perspectiva cristã, até porque eles estavam querendo voltar às práticas judaicas, né? Do sacrifício, da dependência de um sacerdote, dessa dependência da utilização do templo, como era no Antigo Testamento. E Jesus, ele muda tudo isso. E essa comunidade, ela estava querendo voltar às práticas antigas e deixando de lado que a presença de Jesus, essa espiritualidade, ela não dependia mais de um sacerdote específico. Jesus, o sumo sacerdote, ele abriu o espaço, ele abriu o véu do templo e agora nós temos livre acesso ao Senhor.
que nós não estávamos mais condicionados e não estamos mais condicionados ao templo de Jerusalém, a um lugar. Jesus ensina, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele não está no templo de Jerusalém, ele não está no monte, ele não está no templo, ele está em todos os lugares, ele não está ali na Avenida Doutor Gastão Reis, né, no nosso templo, no nosso espaço físico. Nós sabemos que esse espaço ele é importante para ser um local de referência. A comunidade precisa saber que ali está a igreja e eu posso me recorrer ali como um lugar de refúgio, um ponto de encontro para o culto coletivo da igreja. É importante sim o nosso espaço, mas nós não podemos ficar dependentes desse espaço. A igreja, esse povo, essa comunidade aos hebreus, estavam sendo impulsionados a voltar a essa prática que Jesus quebrou, que Jesus mudou, que Jesus reensinou a viver uma espiritualidade mais sadia, uma espiritualidade mais livre, mais leve, que é a espiritualidade no próprio Jesus. Os hebreus, embora eles não tivessem esse templo, a presença de Deus estava constante com eles, estava no meio deles. Eles não estavam mais dependentes de um lugar, mas eles sabiam que também, mesmo não estando no lugar onde antes era caracterizada a presença de Deus, né? Talvez você tenha aprendido assim, que ali está a presença de Deus. A presença de Deus está onde tiver 2 ou 3 reunidos. Você não crê que o Espírito Santo habita em você? Então aí está a presença de Deus. É porque às vezes nós esquecemos disso, né? Que o Espírito Santo habita em você. Nós não estamos sozinhos, queridos. A promessa, ela é maior. A promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias, e hoje nós temos o Espírito Santo, ela precisa ser suficiente para nós. Nessa pandemia, talvez você tenha aprendido que em casa, numa família, grande ou pequena, cultuando talvez você sozinho na sua casa, nesse período de pandemia, talvez você ainda esteja cultuando só da sua casa, ainda não tenha voltado para o culto presencial. Nós voltamos tem um mês, você ainda continua na sua casa, se preservando, você sabe os seus limites, a gente respeita isso, mas você da sua casa, como você sente a presença do Espírito Santo de Deus? A prova é exatamente essa. Como Jesus fala com você aí, você na sua casa. Nessa pandemia, muitas pessoas, nesse momento de crise, muitas pessoas notaram isso. Que nós vivemos é pela fé. E a fé, ela promove essa presença. Quando eu deposito a fé, a esperança no Senhor, Ele vem sobre nós com essa presença. E vice-versa, né? Essa presença constante também promove fé no nosso coração. É aquela palavra que o próprio Deus deu para Paulo, né? A minha graça, ela te basta. Minha graça te basta. Que essa presença de Jesus, ela baste para você onde quer que você esteja. No templo físico ou na sua casa cultuando, andando na rua, numa condução, no metrô, no trem, no ônibus. Você conectado a Jesus, você saiba, ali está a presença de Deus. Ali está um servo, né? Ali está um pai olhando para o seu filho. Que você não fique limitado ao templo. O templo é importante, você precisa valorizar. Nós valorizamos como igreja, é o nosso ponto de encontro, é a nossa referência, mas Jesus nos ensinou exatamente isso, que nós precisamos estar conectados a Ele em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, queridos, nessa lição, nós aprendemos no capítulo 3 que a presença dEle é suficiente, os nossos cuidados não são. E aí, esse texto que está na sua revista, Salmo 139, de 7 a 12, eu queria ler com você, porque é extremamente importante que a gente volte às vezes nesse texto para perceber esse agir, esse mover de Deus. Davi, ele fala da presença de Deus que vai abranger todos os lugares. Como o autor da lição, ele disse, né? É um dos ensinamentos mais belos da palavra de Deus, essa onipresença. Deus está em todos os lugares. E eu quero ler aqui com você, Salmo 139, de 7 a 12. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará.
Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Queridos, isso aqui é perfeição. Isso aqui é perfeição. O Novo Testamento vai dizer que nem a morte, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nos poderá separar do amor de Deus. Essa presença constante, esse cuidado constante, não são as lutas, não são as tempestades, não são as pandemias, não é a fome, não é a nudez, não é a miséria. Nada disso poderá nos afastar desse cuidado, desse amor, dessa presença constante de Deus. Deus tem cuidado da gente. Mas às vezes nós interpretamos essa presença constante de Deus e a gente às vezes tem um temor maior do que a gente percebe o amor. E a gente às vezes vê esse cuidado de Deus, a gente vê Deus, né? Às vezes a nossa imagem de Deus é uma imagem deturpada, contorcida, distorcida, dificultada. Às vezes nós vemos Deus como um vigilante punitivo que está com um chicote na mão esperando a gente pecar para nos dar uma chicotada, para nos bater, para nos ferir. Mas essa presença do Senhor, ela não tem como objetivo ficar com um grande binóculos para a terra olhando, ele vai pecar agora, ela vai pecar agora, vai, peca, pum. Não é isso, né? Essa presença, esse cuidado em todos os lugares, essa onipresença do Senhor precisa sim levar e nos conduzir a um temor, mas ela não pode ser maior do que a percepção do amor. Essa presença, o principal objetivo, o objetivo principal, a base, é cuidar e conduzir seus filhos para a vida na promessa do Senhor. Talvez o seu olhar de Deus seja um olhar de punição. Você talvez tenha até medo de Deus. Não sei se essa é a sua realidade. Mas essa experiência, esse relacionamento com Deus, com o Senhor, ele é baseado no amor e não na punição, não no castigo. Essa presença constante é uma presença constante de amor. Mesmo que às vezes o Senhor nos exorte, mesmo que Ele às vezes nos aperte, nos ensinando, nos permitindo passar por algumas questões, mas é para nos tornar mais fortes, para sermos mais dependentes do Seu amor e da Sua graça, não para nos punir, não para nos castigar, mas para nos tratar, para nos fazer servos melhores. E a gente vai perceber que os males, as dificuldades que nós vamos passando na vida, são de fato consequências dos fatos, consequência do pecado que vem desde Adão e Eva. O mal é consequência do pecado, das nossas próprias falhas. Às vezes o que nós sofremos não são castigos de Deus, mas são consequências dos nossos próprios erros, das nossas escolhas, dos fatos que estão à nossa volta, né? De uma série de questões da sociedade, não só de um pecado individual, mas de um pecado coletivo, de um pecado social. E a gente poderia tirar uma aula só para falar sobre isso, ou um trimestre só para falar sobre o pecado, né? A doutrina do pecado. Quando a gente voltar para a nossa EBD presencial, a gente pode fazer um trimestre só falando sobre isso, né? Na nossa classe específica de teologia sistemática, né? Só sobre ramatiologia, né? Então, a gente vai perceber que a consequência do pecado atrai o mal. É o próprio mal. Mas quando nós estamos andando com Jesus, mesmo que o mal esteja à nossa volta, mesmo que as tribulações estejam à nossa volta, a tempestade esteja à nossa volta, essa presença nos dá segurança. Ela vai nos guiar, né? Essa presença ela vai nos guiar para um caminho de paz. Nós precisamos às vezes entender o agir de Deus na nossa vida.
Por que nós estamos passando por algumas questões? Por que nós enfrentamos algumas lutas? Não são os nossos cuidados o fator mais predominante aí para nos trazer paz e tranquilidade, mas quem vai trazer tranquilidade e paz ao nosso coração é essa presença suficiente. Nós queremos, às vezes, atrair esse cuidado para a gente, né? Nós queremos dominar as questões que estão à nossa volta, mas existem coisas que estão à nossa volta que fogem do nosso controle, não estão sobre o nosso controle. Males que são consequências sociais, consequências de muitas outras coisas que nos alcançam, às vezes chegam à nossa presença, mas quando nós estamos dependentes do Senhor, quando nós estamos desfrutando dessa presença, mesmo que às vezes a gente sofra um dano, logo vem a paz do Senhor, logo vem uma recompensa do Espírito Santo sobre a nossa casa e a nossa vida, e o Senhor supre as nossas necessidades. Ele vem provando o seu amor com a presença de Jesus na nossa vida, com o Espírito Santo sobre a nossa casa. E a gente vai perceber que não é o nosso cuidado, não é o templo físico, ali a igreja física, não são os nossos recursos que promovem paz no nosso coração, mas de fato, querido, é a presença de Deus, é a presença do Senhor que é suficiente. A gente só precisa apurar o nosso olhar, a gente só precisa aprender a olhar como Deus age, o que a palavra de Deus estipula para a gente, quais são os limites da nossa convivência, quais são os limites onde nós podemos ir ou não, como Deus age na nossa vida. Isso nós vamos desfrutar justamente com o estudo da palavra, o que vocês estão fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, conhecendo e buscando mais do Senhor em oração, em leitura da sua palavra, em buscar experiências genuínas com o Espírito Santo. Você passando na rua, você dentro da condução, você no templo físico, sim, você numa reunião familiar, você está ali conectado com o Espírito Santo de Deus, mostrando, pedindo direção, pedindo palavra de sabedoria, palavra de entendimento, o uso dos dons espirituais, dos seus talentos em prol do reino. Isso tudo vai trazendo paz para o seu coração, porque você vai sentindo a presença de Deus constante na sua vida, te ensinando, te conduzindo para o caminho certo. Qual foi? Eu gostaria de perguntar aqui para você, qual foi a grande última experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu a mão de Deus sobre a sua vida? De repente foi um livramento que você teve. Nessa semana, quem sabe, ou hoje ainda, não sei, ao acordar, a gente sabe que a cada manhã renova a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né? E ela é a causa de não sermos consumidos. A graça de Jesus, a presença de Jesus, esse cuidado de Deus da nossa vida é a causa de não sofrermos tantos danos e males. Poderemos todos escrever isso, mas talvez exista uma experiência genuína, uma experiência individual, né, personalizada, customizada, que tenha acontecido com você ultimamente ou aconteceu e você sentiu essa mão de Deus, essa presença de Deus. Como é bom refletir sobre isso. Isso é testemunho que você pode compartilhar com as pessoas que estão à sua volta, com pessoas que estão chegando na fé agora. A gente precisa trazer à memória essas experiências com Jesus. E eu gostaria de caminhar agora para o final fazendo algumas ponderações para você, que em nome de Jesus você tenha entendido isso nessa lição. A presença de Jesus, ela é suficiente. A presença de Deus, ela é suficiente. A presença do Espírito Santo, ela é suficiente. A presença não está no templo. A presença está onde estiver reunido ali um crente falando do amor de Jesus. A presença está onde você está, porque você está com Ele, Ele está contigo. É promessa do Senhor. A presença não está pautada nos recursos que você tem, na segurança pelos recursos, não. A presença, ela é suficiente para tratar todas as questões, inclusive para lhe dar recursos. A presença, ela é suficiente, não o cuidado que nós temos sobre as questões da nossa volta. O Senhor, Ele tem cuidado da gente e isso é suficiente. O Senhor está em todos os lugares, Ele é onipresente, né? E nós estamos desfrutando desse olhar de amor, de cuidado, né? Nós não estamos sendo olhados por um
por um vigilante punitivo com um chicote na mão aguardando a gente pecar. Não, nós estamos sendo amparados e cuidados. Essa presença é a presença do Abba, é do Pai, que está nos ensinando, nos conduzindo para os seus caminhos nessa vivência do amor e do cuidado. Como um pai cuida de um filho, né? Olhando distante para ver se ele vai chegar certinho na escola, né? E quando o filho entra certinho na escola, esse pai fica mais aliviado. Talvez seja assim o olhar de Deus sobre você, né? Te olhando, cuidando, sendo presente dentro das suas necessidades. Nós temos a certeza da presença de Deus, e essa presença de Deus, ela traz segurança ao seu coração. Que nesta manhã você se sinta seguro nos braços do Pai, com essa presença constante. Às vezes, né, diante de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, na vida, sociedade, sua casa, sua família, essa segurança, ela precisa ser prova, o fruto da sua fé. Ela precisa, às vezes, estar baseada em coisas que você, de fato, não tem visto, mas você sabe que pode acontecer em Cristo. Então, ela pode ser fruto da sua fé. Nós temos que simplesmente crer que a presença do Senhor, ela pode tratar e ela vai tratar o nosso coração, ela vai tratar o seu coração em nome de Jesus nesse dia. Nós vamos perceber também, nós vamos entender que nem sempre nós vamos sentir essa presença física conosco, né? Às vezes nós estamos tão atribulados, tão preocupados, que a gente se deixa dominar por isso. Nós somos seres humanos. Quantas vezes você já se sentiu assim, né? Parece que Cristo não está comigo. Você faz uma oração e ouve aquele silêncio absoluto. Parece que Ele não está presente. Mas a palavra de Deus vai dizer que o justo, ele vive pela fé e não pelo que ele sente. Ele vive pela fé. Hebreus 2:4. Que nesta manhã, mesmo que você não esteja sentindo um toque físico, que você pela fé creia que essa presença, essa espiritualidade, ela é verdadeira na sua vida e na sua casa. Porque você está em Cristo. E você estando em Cristo, Ele estará em você. Que você creia nessa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus conforte o seu coração, console o seu coração e aqueça o seu coração com a presença dEle mesmo. Eu quero orar com você nesta manhã, em nome de Jesus, ensinando a você, me ensinando que o Senhor está conosco. Basta clamarmos, que clamemos juntos nessa manhã em nome de Jesus. Pai, assim como a Tua presença naquele barco acalmou a tempestade e acalmou os seus discípulos, assim como a Sua presença, Senhor, diante da falta de fé de Pedro, ergueu os braços e aquele discípulo tão querido, ele pôde voltar à tona, que o Senhor nos traga à tona nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor resgate a nossa fé neste dia, em nome de Jesus. Que a gente sinta a Sua presença, Senhor, que é promessa Sua. Assim como o Senhor encorajou Moisés, Josué, Davi e tantos outros homens, que o Senhor nos encoraje nessa manhã a permanecermos fiéis no Teu caminho, sabendo que a Tua paz, ela vem sobre nós. E ela não está baseada naquilo que nós temos recebido, nos nossos recursos, na nossa própria segurança ou na segurança de um templo físico, Pai, mas essa esperança, essa fé, Senhor, esse amor, esse cuidado, ele está baseado na Tua presença agora sobre as nossas vidas. Senhor, vá com o Espírito Santo agora e aqueça cada coração que está comigo aqui, Senhor. Que está conosco aqui participando desse momento tão sublime, estudo da Tua palavra, Pai. Conforte, Senhor, dê segurança, ensine cada coração nesta manhã. É o que te pedimos, Pai, com fé, crendo que o Senhor há de ouvir a nossa oração. Nós fazemos assim essa oração no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus. Que essa presença de Jesus ela seja verdadeira, que ela seja suficiente na sua vida e na sua casa. Conduza a presença de Jesus para aqueles que ainda não têm. Pregue a palavra, ensine sobre Jesus, fale do amor, testemunhe dessa presença, fale dos livramentos, fale do cuidado de Deus, fale das promessas de Deus para aquele que precisa. Eu tenho certeza que o Senhor estará com você enquanto você estiver nessa missão de pregar e viver o amor constante com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo, em nome de Jesus. Que bom ter você aqui com a gente,
nessa lição 11 da nossa revista Palavra e Vida, terceiro trimestre. Que Deus abençoe a sua vida. Mais tarde estaremos conectados em culto, que você esteja conosco também. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.